Espírito, que pratica, que libera a ação do Espírito Santo na vida dos seus crentes. E é uma grande igreja, né? Quando nós a conhecemos, há muitos anos atrás, ela era pequena. Eu imaginei assim, em torno de uns 300 membros, depois, a segunda vez, uns 500, assim pela frequência, né? Porque vinha gente também de outras igrejas, né? E o templo ficou pequeno para aquelas ministrações. Mas a minha surpresa foi enorme quando eu estive lá no começo do ano, né? Eles tinham mudado para um espaço enorme, e aí eu tomei conhecimento de como Deus tem agido através da vida daqueles irmãos que trabalham ali. Ele tem um grupo de colaboradores, pastores, enorme. Bem grande. Até eu estava dizendo, como que o irmão consegue coordenar tanta gente, né? E eu vi lá a sua ação. Ele é muito dinâmico, não parece, mas ele é bem dinâmico mesmo. E tem hoje uma grande igreja lá, em torno de 5.000, né, membros que frequentam e utilizam o sistema de células. Eu fiquei muito impressionado e pedi que alguns pastores fossem. Pastor Rodrigo, pastor Anderson, obreira Graziela ficaram lá 4 dias, imersos, de manhã, de tarde, de noite. São ensinos intensos, atividades práticas. Depois foram também o pastor José Aguiar Ferreira, a obreira Neuza, e também o pastor Giovanni, mais as obreiras Gevanir e Samanta. Então, quase todos já estiveram lá fazendo a imersão. E como eu tenho um convite dele para voltar lá, nós estamos coordenando para que, logo que eu termine as minhas conferências, eu já fico na imersão. Eles já me põem lá dentro d'água e me deixam imerso lá 4 dias. Se eu sobreviver, eu volto. Mas, pastor Domingos, foi muito bom a palavra que o irmão nos trouxe ontem, e hoje especificamente para a liderança, e eu fico muito feliz em ver o mover de Deus na sua vida e na vida da tua igreja, a igreja que o Senhor confiou ao irmão. Quero te agradecer, em nome da igreja, em nome das ovelhas, a sua estada aqui. Amanhã cedo eles já viajam de volta, o pastor Giovanni vai estar levando-os de volta, o missionário Rafael também vai estar retornando. Vamos depois estar orando por eles, para que eles façam uma viagem debaixo da poderosa mão de nosso Senhor. Irmão, fique à vontade, que Deus te use nessa hora. Boa noite. Graça e paz, queridos. Quero agradecer ao pastor Valtenir mais uma vez por estar aqui. Quando ele foi a primeira vez lá, eu jamais imaginava estar aqui com vocês. E eu me sinto muito honrado de estar aqui com o senhor e a sua equipe pastoral, a família, os líderes. Muito obrigado. Vocês são uma igreja linda, maravilhosa, e eu sei que Deus tem mais para vocês. Indo a Marília, estamos à disposição. A imersão que fazemos lá para pastores e líderes, vocês estão convidados a irem. A inscrição é gratuita e fazemos tudo gratuitamente, né? Inclusive os primeiros 300 que se inscrevem, eles recebem inclusive alimentação gratuita lá durante os 4 dias de imersão. Então, vai ser em março, acho que na última semana, vou tentar encaixar a conferência do pastor, vai ser a 4ª conferência dele lá. Vamos tentar encaixar antes, né? Porque se eu encaixar depois, ele vai ficar cansado, né? Então, ele descansa na segunda, e na terça a gente começa e vai até sexta, 12:30, né? Com a imersão agora. Eu acho que vai dar certo. Vocês estão fazendo 30 anos, parabéns. Vocês são uma igreja maravilhosa. Vocês têm um povo lindo, de verdade. E vocês têm um patrimônio muito bom, muito grande. Mas eu quero falar hoje, desafiando vocês a irem além.
E se você permitir, o Espírito Santo vai falar com você. Vamos ler João 1, de 43 a 50. Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou pedir que coloque na projeção, porque eu tive um probleminha hoje à tarde e meu óculos quebrou e eu não vou conseguir ler na Bíblia, senão eu vou pedir alguém para ler. Você pode projetar o texto de João 1, de 43 a 50, que eu leio lá atrás na projeção. Se não der, eu vou pedir o pastor Giovanni para vir ler. Ah, já deu. Eu vou ler por lá. Ok? Acompanhe a leitura. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia e, achando a Filipe, disse-lhe: segue-me. E, ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: pode haver ou pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Diga assim: coisas maiores verás. E o verso 51 diz, verso 51, e acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar mais uma vez. Amado Espírito Santo, nós nos rendemos ao senhorio absoluto de Jesus Cristo, ao teu governo e à tua direção, e nós entregamos a ti o nosso coração, e nós pedimos que o Senhor traga espírito de sabedoria e de revelação da tua palavra nesta hora. Fala conosco para a glória do Pai e do Filho. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Coisas maiores é o tema de hoje à noite. Como eu disse, eu sei que vocês andaram bem. É difícil ver uma igreja com tanto progresso em 30 anos. Mas eu creio que vocês podem ir além. Sabe por quê? Eu aprendi que o bom é inimigo do ótimo. E o ótimo é inimigo do excelente. E o excelente é inimigo do extraordinário. Então, eu sei que vocês são uma igreja excelente, mas vocês podem se tornar extraordinários em Cristo Jesus. Fora de série. Essas palavras foram ditas por Jesus a Natanael. Jesus estava começando o seu ministério, começando mesmo, chamando os seus primeiros discípulos. E Jesus chamou um discípulo chamado Filipe. E Filipe fez o que cada discípulo das nossas igrejas, hoje, deveriam fazer ao se converter. Quando Filipe conheceu Jesus, a sua primeira atitude foi buscar um amigo. Ele foi buscar um homem chamado Natanael. E ele chega e diz para Natanael: olha, Natanael, achamos aquele de quem Moisés falou na lei e de quem os profetas falaram, Jesus de Nazaré, filho de José. Quando Natanael ouve isso, Natanael era um judeu ortodoxo, praticante da lei, conhecia as profecias, ele sabia que de Nazaré, de acordo com a tradição, não podia vir nada bom. Então ele fez uma interrogação assim: Nazaré? É a mesma coisa que você falar assim: Marília? Pode vir alguma coisa boa de Marília? Era a mesma coisa. Ou pensa numa cidadezinha bem pequena, e você dizer: pode vir alguma coisa de lá? Nazaré era uma vila. Então Natanael diz: Nazaré? Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí, querido, você tem que, quando você for evangelizar, falar de Jesus, convidar alguém para estar no culto, participar de algo, do encontro que você vai fazer,
Faça como Natanael, não discuta. Não tente fazer apologia, defendendo a sua fé. Não faça isso. Fala para ele, vem e vê. Venha e veja. Veja o que Deus está fazendo. E Natanael, de alguma forma, aceitou o convite e foi até Jesus. E aí você tem que aprender também com Jesus. Quando Jesus viu Natanael se aproximando, a primeira coisa que Jesus fez foi um elogio. Lá eu digo para meus líderes de célula, um visitante chegou, a primeira coisa, faça um elogio. Dá um elogio para ele, não da boca para fora, de verdade. E aí, Jesus olhou para Natanael e se antecipou e já disse assim, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Jesus estava falando direto do caráter de Natanael, dizendo, este homem não é falso, ele é um homem idôneo, ele é íntegro, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal. Era isso que Jesus está dizendo, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael ficou surpreso porque Jesus atingiu o coração dele já com aquela palavra. E ele olha para Jesus e fala, de onde o Senhor me conhece? E Jesus diz, olha, eu vi você antes de Natanael te chamar. Eu vi você embaixo da figueira. A figueira provavelmente fosse o lugar onde ele orava, onde ele falava do seu coração, onde ele abria o seu coração com Deus. E quando Jesus falou, eu vi você embaixo da figueira, antes do Filipe te chamar, Natanael teve uma revelação de cara. Primeira coisa que ele teve, no primeiro encontro já foi uma revelação. Ele olhou para Jesus e disse, mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o rei de Israel. A gente pensa que Pedro, lá na frente, foi que teve essa primeira revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, Natanael, de cara. Quando Jesus falou isso com ele, eu te vi embaixo da figueira, ele disse, tu és o Filho de Deus. Porque ele sabia que ninguém podia saber o que ele tinha falado embaixo da figueira, a não ser Deus. E ele disse, tu és o Filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Aí Jesus diz isso para ele, que é o tema da nossa mensagem hoje. Jesus olha para ele e fala, você creu? Você está fácil. Você creu só porque eu te falei que te vi embaixo da figueira? Jesus diz assim, coisas maiores do que essas verás. Coisas maiores verás de Jesus. Então esse é o tema, baseado nessa palavra de Jesus, coisas maiores. Sabe, querido, eu quero começar dizendo a você que você não nasceu na família de Deus para viver só isso que você está vivendo. Você não nasceu na família de Deus para se acomodar, para ficar contente com aquilo que você já recebeu. Se você me fizesse uma pergunta agora, Domingos, você está contente com o tamanho da igreja? Você está contente com aquilo que você já fez? Você está contente com o treinamento que vocês dão lá para milhares de pastores por ano? Eu diria, não. Eu quero mais influência, eu quero ir além, eu quero ir muito, muito além. Se você me perguntasse, Domingos, você está contente com a tua vida de oração? Não, eu preciso romper mais. Você está contente com a sua espiritualidade? Não, eu preciso ir mais. Você está contente com o seu conhecimento bíblico? Também não, eu preciso de mais. Porque o dia que eu achar que eu estou contente, eu caio no comodismo. Paro de orar, paro de ler Bíblia, paro de fazer as coisas, digo achar que eu sei, e aí o Espírito Santo se vai, e aí eu viro um cristão morto dentro da igreja. Então, nós nunca podemos cair no contentamento de dizer, eu estou falando daquele contentamento que leva ao comodismo, de achar que está bom, porque um dos maiores inimigos dos cristãos, exatamente o contentamento que leva ao comodismo, é quando você acha, não está bom, já atingi o que precisava. E aí a gente não sonha mais, a gente não rompe mais, e a gente não faz aquilo que Deus quer que nós façamos. Sabe, Jesus disse, Natanael, você vai ver coisas maiores. 3 dias depois de ouvir aquelas palavras que Jesus pronunciou, você vai ver coisas maiores. Natanael viu o primeiro milagre de Jesus. E a partir de então, pelos próximos 3 anos ou 3 anos e meio, ele presenciou milagres todos os dias. Mas eu quero começar dizendo a você que essa palavra, coisas maiores, não foram ditas apenas a Natanael. Ela é para todos os filhos de Deus,
de todas as épocas, de todas as gerações da igreja de Jesus. Amém, amados? É preciso que você entenda isso. E o que Deus quer que você entenda. Você quer coisas maiores? Quanto quer coisas maiores de Deus? Eu tenho um desafio para você hoje sobre coisas maiores. Deus já colocou um desafio no meu coração. E eu sei que vocês vão concordar, que vocês são uma igreja de fé. As coisas maiores que você está buscando glorificam a Deus? Porque se glorificam a Deus, Deus vai te dar. Agora, se for para inflar o teu ego, e você dar lugar ao orgulho, e se afastar dele, ele não vai te dar. Ele vai preservar você. Amém? Primeiro lugar, então, quero começar falando com vocês sobre as coisas maiores